questão, a gente vai falar do presidente Lula, eu vou falar do Ciro Nogueira, e depois a gente vai falar da guerra, tá? A gente tem um retorno ainda, as mídias brasileiras ainda não estão noticiando de maneira contundente o ataque americano aos portos iranianos. Então eu vou ter que acompanhar aqui, eu vou ver se eu consigo acompanhar em alguma mídia estrangeira, ver se eles estão postando alguma coisa nesse sentido, para trazer imagens para vocês. Bom, bora lá, a gente precisa falar dessa coletiva aí, dessa reunião, que é uma reunião que nós estávamos com muitas expectativas. Hoje foi um dia bastante intenso para quem é produtor de conteúdo, então, de antemão, já peço desculpa a vocês alguma coisa, vai conversando. Bom, hoje eu vou trazer o meu editorial com o querido Moisés Mendes, que eu adoro, um beijo para o Moisés Mendes. O bolsonarismo está desnorteado, só faltou o convite de Trump para que Lula se hospede na Casa Branca. Então, tá aqui, 3 horas de reunião de Trump com Lula. Quem conseguirá fazer o resumo mais próximo do que foi essa conversa? Teremos versões para todos os gostos, inclusive as das redes dos tios do Zap da extrema-direita, que sabem tudo de Casa Branca e geopolítica. Vamos aguardar as coletivas de cada um. O bolsonarismo está desnorteado. Essa é a nota que Trump publicou em sua plataforma, a Truth Social, depois de divulgar uma foto em que ele e Lula aparecem sorridentes. Essa foto aqui. Aí tá aqui, né, o Didi Vance, o Mauro Vieira. Aí é aqui a nossa delegação, né, aqui do lado, dá para ver o Dário Durigan aqui, né, a secretária do Tesouro Americano, a delegação brasileira, do lado esquerdo. Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, muito dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos tópicos, incluindo comércio, especificamente tarifas. A reunião foi muito bem. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas ao longo dos próximos meses, conforme for necessário. Presidente Donald Trump. O único ponto negativo do sucesso da conversa de Lula com Trump é que o encontro acabou tirando Ciro Nogueira das manchetes. Mas a gente tem para dizer por aqui, né? Eu acho que o trabalho da chancelaria brasileira é um trabalho extremamente importante, que eles vêm realizando junto aos Estados Unidos. A gente já falou disso por aqui. Pronto, agora a Dell resolveu que ela quer... Eu quase quebrei o computador, né? Quase quebrei, não. Eu quebrei um negócio do meu computador aqui para poder começar a live aqui. Eu saí correndo quando eu soube o negócio do Irã aqui. Fui pegar água para poder ligar a live. Enfim, quase quebrei meu computador de verdade, assim. E quem tem gato já tem tudo meio quebrado, né? Quem tem muito bicho em casa, bicho que pula tal, a gente já tem tudo meio quebrado. Bom, vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui o ponto principal dessa reunião do presidente Lula com o Donald Trump, que é o seguinte, tá? PIX, tarifas e terras raras. Então, o que entrou e o que ficou de fora. A gente precisa ter essa noção, né? Do que realmente aconteceu ali, segundo o próprio presidente Lula na coletiva. Eu vou passar a coletiva, tá? Eu vou passar a coletiva, mas eu vou dar uma acelerada na coletiva, porque ela foi 1 hora. Eu sei que muita gente viu, mas eu sei que muita gente está chegando em casa agora. Eu preciso passar a coletiva para vocês, tá? Então, para a gente poder ficar por dentro do que realmente aconteceu, para que a gente saiba os pontos e não fiquemos rendidos a nenhum tipo de tio do Zap aí que venha falar merda pra gente. Bom, vamos lá. O presidente Lula afirmou nessa quinta-feira que a reunião com o presidente dos Estados Unidos ocorreu sem temas proibidos e incluiu discussões sobre tarifas comerciais, minerais críticos e crimes transacionais entre os dois países. O encontro aconteceu na Casa Branca, em Washington, e durou quase 3 horas. Segundo ele, apesar do crime organizado não ter sido debatido diretamente na conversa,
o governo brasileiro entregou propostas e medidas voltadas ao combate das facções criminosas. O presidente afirmou que a reunião representou um avanço na relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Tá? Foi o Dário Durigan que negociou essa parte aqui. Saiu satisfeito da reunião. Não tem um assunto proibido. A única coisa que não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível, declarou Lula após o encontro com o Trump. Tá? E aí aqui, né, a gente tem uma parte, né, o Lula disse que o encontro foi importante para o fortalecimento das relações. E o presidente brasileiro chegou à Casa Branca a 12h15 no horário de Brasília, além da conversa reservada entre os dois chefes de Estado. A agenda incluiu reuniões com integrantes dos governos e um almoço oficial, tá? O Mauro Vieira disse que o encontro foi muito positivo, muito amistoso, mas foi como o próprio Trump falou, que o Pix não foi assunto e que um dia o Trump ainda irá fazer um Pix, tá? O que vai ser discutido em 30 dias são as tarifas. Então, isso é uma coisa importante da gente conversar aqui. Deixa eu trazer para vocês essa parte. Após reunião de 3 horas com Trump, o presidente disse que Brasil e Estados Unidos criarão grupos de trabalho para negociar tarifas, combate ao crime organizado e ampliar investimentos em minerais críticos. Tá? O encontro reuniu ministros dos dois países e tal. Aí aqui só tarifas e comércio. O Mauro Vieira afirmou que a reunião foi muito positiva, que os temas avançam a cada encontro. Segundo ele, o governo brasileiro voltou a defender o encerramento da Seção 301, investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos, e reiterou que não há justificativa para a manutenção das tarifas contra produtos brasileiros. Estabeleceu-se uma discussão em torno das tarifas, do não cabimento delas nos produtos brasileiros, disse Vieira. Segundo o ministro, os dois governos concordaram em voltar a se reunir em 30 dias para tentar concluir um entendimento sobre o tema e estabelecer novas regras para o futuro. O ministro afirmou ainda que Brasil e Estados Unidos pretendem retomar uma relação comercial dinâmica e crescente após queda nas importações e exportações entre os países no último ano. Tá? O ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Márcio Roça, destacou que foram discutidos investimentos bilaterais e formas de ampliar os comércios entre os países. Bom, gente, de antemão aqui, a gente está começando. Muito obrigada, Vera Gláucia, por chegar com a gente. Ai. Você sabe que eu estava pensando em você, Vera Gláucia, hoje? Eu tava pensando em você, eu falei, será que a Vera Gláucia ficou brava por causa daquele vídeo lá do Zema, do Rodrigo Manga lá, que negócio do... Foi do Rodrigo Manga que teve o negócio do buraco? Não, que teve um humorista, que aí eu não sabia se era humorista ou não. Eu não vou nem lembrar qual foi o político mais, gente. Por quê? Porque eu já tô muito louca já. Ano de eleição, eles fazem tanta merda, entendeu? Mas eu acho que foi o Rodrigo Manga mesmo. Aí eu falei, será que a Vera Gláucia ficou brava comigo? Mas é porque eu realmente não sabia como tinha sido a repercussão do assunto. Aí eu fiquei toda errada. Gente, bora, que a gente não consegue saber tudo. Eu até gostaria, mas a gente não consegue ver tudo, meu. Vocês não, eu falei para vocês, eu quebrei aqui meu negócio do computador aqui, apurando o negócio do Irã, fui correr, falei, meu Deus, eu preciso entrar na live. Eu quebrei meu computador, eu pisei em cima do meu acesso, sabe, de energia. Ai. Bom, gente, bora lá através do Superchat, do Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Então, gente, eu vou colocar aqui para vocês quanto falta na nossa tela. Eu vou passar o vídeo do Lula. E não adianta a gente ficar falando. Eu não gosto disso. Da gente ficar, vamos ficar falando aqui o que o Lula falou. Não, vamos ouvir o presidente, né? E aí, eu só vou destacar alguns pontos, tá? Mais importantes, assim. O Lula falou que foi amor à primeira vista. Nossa relação é muito boa, tá? O Lula falou com relação ao Trump. A nossa relação é muito boa, uma relação que pouca gente acreditaria se pudesse acontecer com tanta rapidez, disse Lula durante a coletiva pós-encontro. Aí ele sabe aquela história de amor à primeira vista, aquele negócio da química, foi isso que aconteceu e espero que continue. E também o Lula teria falado
para ele na cerveja quando ligou aqui antes da viagem, né? Então, eu queria falar aqui, né, a opinião do Lula, né? E também eu quero colocar do post do Donald Trump logo após, tá? Vou colocar na tela. Vamos lá. Gente, bora lá, quem puder, faz que nem a Vera Gláucia, deixa um ping dos Estados Unidos, Donald Trump, se nossa live seja prestigiada. Eu sei que tá todo mundo vendo um monte de canal por aí. Eu sei, gente, que tá todo mundo vendo um monte de coisa, tá tendo um monte de repercussão, tá tendo Ciro Nogueira, a gente vai falar de tudo, tá? Então fica aqui com a gente, peço que vocês façam assim, que nem a Vera. A gente chegou, entrou, já pega e deixa o ingresso pra gente. Nós precisamos manter o nosso canal. Agora nós estamos com novos programas, o Esquenta Eleições, a gente tem o Pensadão de final de semana, a gente tem a live da Folha Democrata aos domingos, então a gente precisa manter toda essa estrutura. Parece que é simples, mas o YouTube fica com uma grande parte do valor que a gente arrecada. Então, para a gente poder ter apresentador, ter programa todos os dias, pelo menos umas 2 vezes, a gente precisa de vocês. Então, gente, bora lá, através do Superchat, através do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Vamos lá. Vou colocar para vocês aqui o post do Donald Trump. E aí eu já vou passar a coletiva, tá? Já vou passar a coletiva para vocês. Eu vou falar disso porque esse é um assunto que está pegando no momento, porque a coletiva demorou para começar e demorou para acabar. Eu, por mim, eu aqui, né, eu já queria muito fazer a thumb do Ciro Nogueira, vocês me conhecem, né? Eu queria fazer a thumb do Ciro Nogueira. Eu não queria fazer olha, vou falar para vocês que a gente estava esperando o rolê aleatório do Ciro Nogueira, não é de hoje, né? Mas vamos lá, vamos falar aqui do encontro do Lula, esse encontro que mostra o quanto o presidente Lula sabe se comunicar internacionalmente. E o Mauro Vieira, assim, vem sendo uma ponte bastante qualificada. A gente não pode deixar isso de lado. Ele é muito sério, um cara que realmente sabe jogar o jogo, entendeu? Então, a gente só tem aqui a querer melhorar, né, a relação entre Brasil e Estados Unidos. Porque a grande verdade, gente, por mais que a gente tenha essas ingerências da extrema-direita, nós sabemos que nesse momento eleitoral, esses atores, né, da extrema-direita americana que querem as ingerências nas eleições brasileiras, eles vão continuar fazendo isso. E não necessariamente com a anuência do Donald Trump ou não. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Porque essa máquina funciona independentemente do governo que está eleito lá. É muito triste falar isso. Mas é assim que as coisas funcionam. Porque essa máquina trabalha para as big techs. Essa máquina trabalha para os grandes data centers. Alba, muito obrigada. Um beijo para você. Então, a gente sabe que, por mais que o presidente Lula disse, né, que não teria aí a ingerência nas eleições brasileiras, que ele acredita que o Donald Trump não fará isso. O problema são esses grupos que são ligados e que financiam a nossa extrema-direita brasileira. Ontem a gente teve uma conversa muito forte com a Vanessa Lippelt, ela que é jornalista e cobre eleições e candidaturas e os políticos em Brasília, cobre tudo. Foi uma conversa bem produtiva. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, a gente conversou muito sobre toda a questão da extrema-direita. E o que eu posso dizer para vocês do que a gente conversou com ela, do que a gente perguntou, a gente tem que jogar o jogo deles. É difícil a gente aceitar isso.
mas a gente precisa aprender a jogar o jogo deles. É claro que nós não vamos cometer crimes sob a égide da liberdade de expressão. A gente não vai cometer crimes como eles. Mas a gente está aqui para desmascará-los todos os dias. Vocês sabem que eu, Pedro Zambarda, a Xanda, a Sara Miranda, todo mundo que trabalha aqui no canal, que põe a cara na tela. A gente faz isso o tempo todo. Ciro Nogueira, gente, tudo que aconteceu do Ciro Nogueira, da emenda, quantas vezes vocês me ouviram falar dessa emenda aqui? Quantas vezes vocês me ouviram falar disso aqui? Mais de uma vez. Eu estou falando dessa emenda desde novembro. Desde quando estourou o caso Master. Eu estou falando dessa emenda. Que foi articulada pelo Ciro Nogueira. Então, assim, zero novidades. Para quem acompanha aqui, zero novidades. Então, assim, realmente hoje foi um dia que eu vou falar um negócio para vocês, cara. Até a minha cabeça que a gente está tentando se encontrar. Mas vamos lá. O importante é a manutenção da nossa soberania. E para a gente fazer isso, é uma luta da democracia contra o fascismo. Como disse o Lula, é a luta da verdade contra a mentira. E é guerra, gente. Não vai ser com a pomba da paz que a gente vai eleger o presidente Lula esse ano. A gente confia no presidente Lula, a gente confia na campanha dele, como a Vanessa Lippelt estava falando ontem. Ela falou sobre isso, o Lula é matador em campanha, mas nós vamos para cima. A gente tem que ir para cima. Não é o Trump que tem que determinar como vai ser as nossas eleições. Somos nós que temos que determinar, porque nós somos a democracia. Nós temos o poder do voto nas nossas mãos. A gente não pode, de jeito nenhum, permitir que nenhum país influencie. E quem aderir às tentativas de uma outra nação de atrapalhar as nossas eleições, de influenciar nas nossas eleições, essas pessoas precisam ser presas pela Lei de Segurança Nacional. Eu sempre falo isso aqui. De fazer articulação para intervenção estrangeira. Essas pessoas elas precisam ser presas pelo artigo 359 da Lei de Segurança Nacional. Isso é crime. Isso não é brincadeira. Isso não é palanque. Isso é crime. Crime. A emenda foi elaborada pelo próprio Vorcaro. Vera, eu não sei se você chegou a pegar quando eu falei isso. É legal que eu tô falando do Lula, aí eu já fui pro Vorcaro, já falei da live de ontem, olha, gente, a minha saúde mental, ela já foi pro espaço, já. Mas, assim, o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte, é guerra. É guerra. A gente vai cometer crime para eleger o Lula de novo? Não. Só que a nossa arma é a informação. É a gente estar aqui. É o que eu falei, a gente não pode ter medo do Donald Trump. A gente tem que saber que ingerência na nossa soberania é crime. Crime. É um absurdo o Eduardo Bolsonaro se colocar como suplente em São Paulo, ao Senado. É um verdadeiro absurdo. Só que é a gente que vai ter que correr atrás disso. É a gente que vai ter que correr atrás de não deixar esses caras se elegerem, porque é extremamente ilegal a articulação que ele está fazendo. É inconstitucional. Marcelo Marcengo explicou brilhantemente isso ontem na live. Então, a gente precisa estar em cima das coisas. A nossa arma vai ser sobre a legalidade. Mas nem por isso a gente precisa soltar a pomba da paz. A gente precisa estar com a língua afiada igual uma faca para lutar contra essa gente. Aqui, Lindes, vamos fazer esse respeito no debate do Bozo Mirim com o Lula. Como ele iria se incorporar? E ontem a Vanessa contando de novo, né, do debate do Flávio, que ele desmaiou.
Gente, ele se mijou mesmo, né? Eu não tinha me ligado disso, eu não lembrava dessa parte. Ele se mijou mesmo. Se cagou, parece. Gente, que loucura, né? Eu falo assim, parece aquelas tia, né? Que tá fazendo café à tarde, fazendo fofoca, né? Mas não é, gente. Cara, como é que deixa uma pessoa dessa se candidatar? Eu quero ser representada por uma pessoa forte. Eu gostaria, inclusive, de ser representada, por exemplo, uma mulher que eu acho maravilhosa, a Manuela Dávila. Eu acho ela maravilhosa, né? A própria Jandira, que foi que estava no debate com ele, assim. São mulheres maravilhosas, mulheres fortes e tal. Imagina, você tem que segurar um cara no debate que ele tava cagado, gente. Ai, gente, falaram que fedeu. Porque a gente vê só o vídeo ali, você fala, cara, um desmaio, um mal súbito. Olha, eu não sei o que acontece com esses filhos do Bolsonaro, cara. Pra mim, é tudo... Não é possível, cara, é tudo resto de placenta. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!